no Brasil. Caros católicos, nesse segundo domingo depois da Epifania, temos o Evangelho das bodas de Caná, que trazem à tona ainda o matrimônio, a família, a sequência então da festa da Sagrada Família, a sequência do exemplo dado durante esse tempo de Natal pela Sagrada Família. Nosso Senhor, caros católicos, Ele mesmo prestigiou um casamento, depois elevando o matrimônio a um dos 7 sacramentos com graças abundantes. Lembremo-nos de que a finalidade primária do casamento é a geração e educação dos filhos. E sem que essa finalidade primária seja bem cumprida pelos esposos, a família desmorona, a sociedade desmorona, a igreja desmorona. Por assim dizer, evidentemente, porque, claro, a igreja não desmorona, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas a finalidade primária do matrimônio é a geração e educação dos filhos, a finalidade secundária sendo o amor mútuo, a ajuda mútua entre marido e esposa. Queremos hoje, caros católicos, voltar a tratar da educação dos filhos, considerando o exemplo de uma educação de sucesso, reconhecida não somente pelo olhar meramente humano, mas uma educação de sucesso reconhecida pelo olhar da Igreja. Uma educação que efetivamente conduziu à santidade. Falamos aqui, caros católicos, da educação dada no lar de Luiz e Zélia Martin, educação dada a Santa Teresinha e às suas irmãs, uma educação certamente de sucesso para a santidade. Nosso objetivo é, então, considerar, ver esse exemplo e tirar dele os princípios e consequências práticas para a educação dos filhos. Comecemos, então, pelo início, caros católicos. A cada recém-nascido, a senhora Martin formulava a seguinte oração: Senhor, os meus votos são que este vos seja consagrado. Levai-o para vós antes que se perca. Oração ao mesmo tempo belíssima, mas forte, desapegada, que exprime exatamente a missão dos pais na educação dos filhos, a salvação da alma dos filhos. Para educar bem, é preciso ter claro o fim que se busca na educação. E esse fim é precisamente, caros católicos, a santificação dos filhos, o desenvolvimento das virtudes para que alcance, então, o céu. É uma educação para o céu, educação da inteligência nos princípios da razão natural e na fé. Educação da vontade para amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao próximo por amor a Deus. Educação de todas as faculdades da alma para que possam servir a Deus. Educação para que tudo se faça e se suporte por amor a Deus. Assim, se queremos educar bem, precisamos ter claro, em primeiro lugar, o fim, como tinham os pais Martin, a salvação dos filhos. Isso não significa, caros católicos, em nada descuidar da saúde física, mental, da boa alimentação, da saúde, dos bons estudos nas matérias escolares, nada disso. O cuidado em todos esses aspectos ajuda e muito na educação para as virtudes, na educação para a salvação, na educação para a santidade. Os pais de Santa Teresinha reconheciam que os filhos são dados a eles por Deus para serem educados para Deus. Vêm de Deus e devem ir para Deus. Reconheciam essa missão e reconheciam que ela se baseia toda na caridade. Reconheciam também os pais Martin que se Deus deu a missão, deu também a autoridade para exercê-la. Sabiam que a autoridade se perde quando não exercida ou quando exercida de maneira abusiva.
Não exercer a autoridade ou abusar dela é faltar com a caridade. Os pais devem então exercer a autoridade que lhes foi dada por Deus para educar os filhos e exercer essa autoridade com caridade, bondade e firmeza. Não pensem jamais que exercer a autoridade com caridade é ceder aos caprichos dos filhos. Quem cede aos caprichos dos filhos, por suposta caridade, logo vai ceder à raiva, à ira, à agressividade. É muito comum os pais tolerarem erros dos filhos sem procurar corrigi-los da maneira correta, ceder às birras, não se fazerem obedecer com firmeza e serenidade, e logo dessa falsa caridade passam a impaciência, a irritação, até mesmo a agressividade, até mesmo física. Da falsa caridade tolerante ao oposto erro, da raiva e da agressividade. Um erro levando ao outro. Falaremos mais disso em outro sermão. Portanto, reconheciam a autoridade que tinham e que deveriam exercê-la corretamente com caridade. Os pais Martin procuravam exercer essa autoridade com carinho e firmeza e, além disso, reconheciam muito que a autoridade deve ser exercida pelo exemplo. A criança é muito lógica e muito mais coerente do que imaginamos, caros católicos. A criança não fará algo de bom grado e convicção se ela não enxerga o exemplo dos pais. Quantos pais querem, por exemplo, que os filhos se controlem diante das dificuldades, das frustrações, diante de um não recebido, mas eles mesmos, os pais, perdem o controle quando, por exemplo, os filhos não obedecem logo, não dão assim o exemplo. Querem que os filhos sejam ordenados, mas não se ordenam eles mesmos. A obra de educação exige que o educador eduque seriamente a si mesmo nas virtudes, na renúncia de si mesmo, na conformidade com a vontade de Deus, na caridade, enfim. Como querer que os filhos obedeçam se os pais murmuram das disposições da providência, se os pais reclamam dos fatos da vida, se os pais reclamam dos seus superiores no trabalho, ou se reclamam do padre, também superior? Isso não é obra de educação, mas de perdição. Celina, irmã de Santa Teresinha, dizia, como consequência dessa autoridade carinhosa e firme, cada coisa no seu devido momento. Ela dizia dessa autoridade que jamais era descontrolada. Nunca em minha casa se ouviu uma de nós dizer aos pais uma única palavra menos respeitosa ou mesmo de demasiada familiaridade. Nunca discutíamos uma ordem recebida, a não ser Leônia nos seus momentos de mau humor. Claro, podemos considerar que aqui há um certo exagero, ou tomando como absoluto aquilo que era o mais comum ou que quase sempre ocorria na casa. Mas aí está a consequência. Nunca em minha casa se ouviu uma de nós dizer aos pais uma única palavra menos respeitosa ou mesmo de demasiada familiaridade. Nunca discutíamos uma ordem recebida. Poderíamos pensar que esse respeito, que essa obediência eram simplesmente vindas da santidade dos membros dessa família. E assim pode-se enxergar a santidade quase como uma certa mágica. Todos eram santos praticamente e assim havia obediência. Ora, isso é um modo muito errado de entender as coisas. Os pais de Santa Teresinha se santificaram educando bem. Foram crescendo na santidade na medida em que se esforçavam para educar bem. Não podemos, caros católicos, dizer eram santos e por isso educavam bem. Educavam bem e por isso foram se santificando. Esforçaram-se para educar bem e cumprindo bem esse dever de Estado, com reflexão, com sacrifícios, procurando fazê-lo por amor a Deus, assim se santificaram. Claro, procuravam
ser santos, mesmo antes de terem os filhos, mas a obra de educação deles não é mero fruto da santidade. Essa obra de educação é o desenvolvimento da santidade deles. Assim, pais e educadores em geral, vocês se santificam educando bem. Não existe ser santo primeiro para educar bem em seguida. Existe santificar-se educando bem, utilizando, claro, todos os meios da vida de oração, dos sacramentos, procurando progredir na prática da virtude, no bom cumprimento dos outros deveres de Estado. E essa obra de educação santifica. O respeito e a obediência, caros católicos, não eram fruto, portanto, de uma santidade mágica, mas de um método de educação muito bem aplicado. Se elas respeitavam os pais e obedeciam a eles, é porque os pais se faziam respeitar pelo bom exemplo, pelo domínio de si mesmos, pela autoridade bem exercida. Se elas obedeciam aos pais, é porque os pais se faziam obedecer. Assim escreve a senhora Martin, falando de sua filha Paulina: não a mimei e desde pequena não lhe passava por nada. Sem a martirizar, obrigava a submeter-se. Sim, os pais de Santa Teresinha obrigavam a obediência. Isso sem arroubos de impaciência ou de agressividade. Davam ordens que tinham como fazer, que fossem cumpridas ou que podiam punir pelo descumprimento. Voltaremos também sobre isso a falar com mais calma em outro sermão. Mas que se guarde esse princípio. Jamais os pais devem dar ordem de que não assegurem a obediência, ou jamais devem deixar uma desobediência passar sem consequência. Quem age assim está formando desobedientes. Quantas vezes vemos pais que dizem: meu filho é desobediente, ele não faz o que eu mando. Tenho que dizer 10 vezes e depois bater. É preciso refletir sobre o que se tem feito e como se tem feito. A desobediência habitual de uma criança é formada pelos pais e outros educadores que não se fazem obedecer na caridade, na bondade e na firmeza. Não era assim na casa de Santa Teresinha. As filhas disseram no processo de beatificação: nós não éramos mimadas, a nossa mãe vigiava com maior cuidado a alma das filhas e nem a mais leve falta ficava sem reprimenda. Era uma educação boa e afetuosa, mas atenta e esmerada. São as palavras das filhas. A nossa mãe vigiava com maior cuidado a alma das filhas e nem a mais leve falta ficava sem reprimenda, proporcional, feita com caridade e com a firmeza necessária em cada situação. E completam elas: era uma educação boa e afetuosa, mas atenta e esmerada. Óbvio, caros católicos, que houve também erros na educação nessa família, mas erros logo reparados, logo corrigidos. A própria Zélia Martin diz da filha Leônia que depois, já um pouco crescida, que ela pagava pelas preocupações que recebeu ao seu redor, dos cuidados diligentes que não cessaram de envolvê-la na sua enfermidade na mais tenra idade. E que por causa dessa atenção excessiva, indevida, desses cuidados exagerados, ela se mostrou depois, Leônia, exigente, caprichosa, rebelde até, em certos momentos impossível de suportar. Quer dizer, houve aí um certo momento em que Leônia, em meio às suas dificuldades, às suas enfermidades, foi mimada, e isso lhe trouxe prejuízos que os pais Martin procuraram logo reparar. Além disso, caros católicos, a família Martin havia a vigilância. E devemos observar bem que a senhora Martin trabalhava na confecção de suas rendas, mas vigiava sobre suas filhas.
sem se mostrar birrenta nem desconfiada pelo simples fato da sua presença, pelo simples fato de ver tudo, de tomar parte nas brincadeiras e trabalhos das filhas, a senhora Martã afastava delas muitos perigos. A boa vigilância paternal e maternal, não policialesca, mas vigilância para prevenir os perigos, sistema preventivo na família. Assim, corrigiu as filhas quando se vestiram de homem para brincar. Aliás, diz o livro História da Família Martã, do qual estamos nos baseando, que Zélia Martã queria sempre que as filhas estivessem com vestidos abaixo do joelho e que jamais se vestissem como homens, nem com disfarces. Impediu ela também, por essa vigilância, que uma adolescente corrompesse as filhas com cochichos misteriosos. Essa vigilância, como toda a boa educação que exige esforços, exige renúncias, mas vale a pena, caros católicos, esse sofrimento para educar bem, porque isso poupa no futuro de muitos sofrimentos. Pelo desandar dos filhos na vida futura, pelas desobediências. A vigilância exige esforços, exige renúncias, mas vale a pena. Muitos pais e educadores, porém, preferem as suas distrações, preferem as conversas com amigos, deixando os filhos soltos, sujeitos à corrupção. É o que vemos, e já manifestamos isso inúmeras vezes, mesmo em muitas atividades da nossa capela. Notemos ainda que nem sempre podia estar a senhora Martã presente. Tinha que confiar muitas vezes as filhas a funcionárias que eram por ela orientadas. E teve também problemas, como é normal acontecer nessas situações, uma criada que agiu bem mal, sobretudo com a filha Leônia, lhe fomentando más inclinações, abusando da confiança dela, incutindo na alma de Leônia más disposições. E teve então que tomar a atitude de demitir a funcionária e agir para remediar o mal já instalado no coração da filha. São coisas que acontecem na vida de qualquer um, mas os pais atentos, vigilantes, terminam por perceber o erro e corrigir o problema sem tardar. Claro, caros católicos, essa vigilância vai diminuindo na medida em que o filho vai adquirindo convicções e virtudes para lidar com as mais variadas situações da vida. Se o tempo vai passando e os pais não percebem essa convicção crescente, essa capacidade crescente, gradual de lidar com as situações da vida, é preciso rever a educação que está sendo dada. Uma educação sem vigilância mata a semente da virtude, expõe a alma sem forças ao mal, contra o qual não consegue resistir. Uma educação, por outro lado, em que a vigilância não diminui na medida do progresso do filho na virtude, mata também a própria educação, pois a educação é para formar um adulto responsável, capaz de refletir por si mesmo, que não impede, evidentemente, de pedir conselhos, de obedecer aos seus superiores, mas o objetivo da educação é formar um adulto responsável, capaz de refletir, de tomar as boas decisões e ter força para seguir essas boas decisões. Outro fator ainda muito importante na educação da família Martã é o fato de que baseavam a educação na confiança. Que os filhos confiem nos pais é um bem imenso, indispensável para a obra de educação. A caridade bem entendida e exercida, a coerência e consistência para serem obedecidos, a autoridade sem autoritarismo, tudo isso favorece a confiança dos filhos nos pais. Os filhos com essa confiança exprimem seus sentimentos, medos, raivas, alegrias, suas esperanças, angústias, sucessos, fracassos, quedas, boas obras. Filhos com confiança pedem ajuda, conselho. Além da boa atitude dos pais em relação a isso, é preciso que os pais ensinem os filhos a reconhecer os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros,
A criança deve saber o que é raiva e quando a sente, o mesmo para o medo, a alegria, a tristeza, o amor, a coragem, a inveja e assim por diante. E a criança já pode reconhecer, pelo menos os mais simples desses sentimentos, com seus 4 anos e até antes, e claro, vai conhecendo-os cada vez melhor. A criança que sabe reconhecer e exprimir seus sentimentos, as suas necessidades, porque foi ensinada pelos pais a fazer isso, poderá ser ajudada a lidar virtuosamente com seus sentimentos e poderá começar a fazer isso sozinha, cada vez melhor, desenvolvendo a virtude. Assim, os pais Martin não queriam crianças caladas e mudas, mas comunicativas, de uma comunicação correta nos momentos corretos, para que as crianças fossem ajudadas, crianças e jovens, para que fossem ajudadas, para que não guardassem segredos que fazem brotar vícios na alma. Na família Martin, caros católicos, outro ponto importante, eles davam a cada filha a atenção devida. Toda criança e mesmo toda pessoa necessita de alguma atenção. Claro, essa necessidade precisa ser moderada e equilibrada. Tinham essa atenção na família Martin. Não significa que passassem horas brincando com as filhas, significa que conversavam com as filhas, demonstravam interesse no que as interessava, aproveitavam as ocasiões para conviverem, traziam também as filhas para os próprios interesses mais elevados. Assim devem fazer os pais, conversando com os filhos, vendo o que os interessa, vendo se o que os interessa é bom, se ruim, para ensinar-lhes. Devem os pais dar atenção aos filhos, vendo as suas preocupações, sendo responsivo às demandas legítimas dos filhos. Quantas vezes encontramos crianças com dificuldade, até no desenvolvimento da fala, por não ter adulto que interaja com ela com qualidade. O que não significa passar horas, mas interagir de maneira simples e correta. Quantas crianças e jovens apresentam mau comportamento para chamar a atenção, para ter a atenção que não recebem no seu cotidiano. E basta um pouco de atenção a elas, um pouco de atenção boa, às coisas boas que fazem, para que ela melhore o seu comportamento. Uma atenção tranquila e caridosa que não vai consumir os pais, por mais que sejam muitos os filhos. E havia essa atenção na família Martin. E havia ainda, finalmente, a união profunda entre o Louis e Zélia Martin em relação aos princípios e em relação a como aplicar esses princípios na educação dos filhos. Havia, evidente, algumas discordâncias, mas mínimas e geralmente bem resolvidas na prática. A discordância quanto à educação dos filhos entre os esposos é um grande mal. Um mal que esfria o amor conjugal, que gera a separação dos corações, disputas, discórdias. Isso, claro, prejudica a autoridade dos pais, prejudica o exemplo, a caridade. Tudo rui quando não há acordo. Marido e esposa devem então entrar em um acordo logo, cedendo quando necessário, desde que ceder não seja algo ruim, pecaminoso, mas cedam para ter essa união, ainda que ela não se faça no melhor possível, desde que se faça no bem. Caros católicos, percorremos então alguns pontos importantes para a educação dos filhos, considerando esses pontos na família Martin. A clareza da finalidade sobrenatural da educação, uma finalidade muito bem impressa na alma e que permeia todas as ações dos pais. A caridade permeando tudo, o entendimento da autoridade jamais separada da caridade. A compreensão da força do exemplo, a necessidade de se fazer obedecer e respeitar, a necessidade da boa vigilância, de ser confiável aos filhos, de fazê-los comunicativos de maneira correta, de dar atenção na medida correta, do tipo correto, para as coisas boas, sobretudo. Tudo isso coroado pela união de princípios e de ação
dos esposos. Eis aí, caros católicos, alguns elementos essenciais para uma boa educação dos filhos. Não se trata de ser santo para aplicar isso. Trata-se de aplicar isso para ser santo, com vida de oração, procurando fazer em tudo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.